Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito delicado e polêmico que quase ninguém tem coragem de falar, principalmente diante do tribunal da internet, mas já se tornou muito necessário que as pessoas entendam o que é esse crime. E nisso eu vou começar narrando a primeira vez que eu investiguei um caso desse, que foi no ano de 2019, no Cabo de Santo Agostinho, quando uma mulher procurou a delegacia e registrou um estupro de vulnerável. Ela falou que estava já ficando com um rapaz, que os dois consumiram bebida alcoólica e, em um certo momento, ele já estava em cima dela e ela se sentiu violada e foi registrado como estupro de vulnerável. A investigação desse caso eu vou contar pra vocês na parte 2. Mas me recordo que ao final da investigação fiquei em muita dúvida. E confesso, gente, que na delegacia os delegados são os ânimos fudentes. Na dúvida a gente indicia e o cara que se vire pra se defender durante o processo. Mas nesse caso eu fiquei em dúvida, liguei pra um colega, homem, porque homens são menos suscetíveis de agir na emoção. E ele mesmo me falou: Natasha, não sei o que eu faria, mas tudo bem o caso, pensa, porque é muito pesado você indiciar um cara por estupro de um vulnerável na dúvida. Eu concordei e eu aprofundei os meus estudos no crime de estupro de vulnerável, que eu quero passar para vocês. Primeiro, gente, o estupro de vulnerável, ele só é punido na modalidade dolosa. O que significa? Que o cara tem que ter a vontade livre e consciente de estuprar. Ele tem conhecimento que a mulher não quer e ele comete o ato. Se ele não tiver esse conhecimento que a mulher não quer, ele recai numa figura chamada erro de tipo, que exclui o crime. Por exemplo, quantas vezes que a mulher fala um não por charme, ele vai insistindo, ela cede, mas depois ela fala que não queria. Aqui existe um erro de tipo. O cara não tinha conhecimento que ela não queria. E já deixa observação, gente, não é aquele caso que o cara maliciosamente já coloca droga sem ela ver, embebeda ela e depois se aproveita para estuprar. Porque nesse caso, a gente sabe que desde o início ele sabia que ela não queria. Então ele vai usando maliciosamente para conseguir praticar o ato. Por isso que eu falo, estupro de vulnerável, gente, é um crime muito complexo. Ele tem que ser investigado caso a caso, porque cada caso tem suas peculiaridades. Não bastando, também fiz uma pesquisa de como os tribunais têm se comportado nesses casos. E já é entendimento consolidado nos tribunais superiores, no STF, que só existe estupro de vulnerável se houver vulnerabilidade absoluta. Ou seja, essa mulher precisa estar completamente incapaz de oferecer resistência. Isso significa que não basta uma embriaguez ou um uso pretérito de drogas. Ela precisa estar num estado de inconsciência, praticamente desacordada, impossibilitada de oferecer resistência. Se tiver um mínimo de capacidade de resistência, o crime também não existe. Como se trata de um crime muito sensível, a palavra da vítima, nesses casos, tem especial relevância. Mas isso não basta para uma condenação. É necessário que esteja acompanhado de outros elementos de prova. Porque a condenação, ela exige um juízo de certeza. A gente precisa ter certeza que esse crime aconteceu. Uma mínima dúvida quanto à capacidade de resistência da vítima, quanto à vulnerabilidade, quanto à intenção do autor, recai no princípio constitucional do indúbio pro réu, que a nossa Constituição Federal prevê. Na dúvida, absolve-se o réu. Natasha, não concordo com nada que você falou. Massa, vai fazer panelaço lá em Brasília. Eu te expliquei o direito à lei, apenas. Não falei a minha opinião. Mas vou narrar um caso que aconteceu em São Paulo, que o cara chegou a ser condenado, que foi um caso de embriaguez, e teve recurso, e o tribunal revogou a decisão. Um dos desembargadores era Guilherme de Souza Nutti, renomadíssimo doutrinador também. E eu vou até ler uma parte para vocês, ele fala: o consumo de álcool, no mais das vezes, é relevante fator para retirar o sentimento de vergonha e embaraço, permitindo que o indivíduo pratique atos que absolutamente sóbrio não faria. Essa hipótese, todavia, não é equiparada à ausência de incapacidade de oferecer resistência. E ele, inclusive, fala também sobre a palavra da vítima, que isso, apesar de ser muito importante, não pode estar em descompasso com outras provas. Gente, particularmente, eu concordo com essas decisões, porque, caso contrário, nós abrimos brecha para uma grave insegurança jurídica, que qualquer situação que duas pessoas que se conhecem, festa, bebem, se drogam juntas, voluntariamente, no dia seguinte, esse cara pode estar sujeito dessa mulher falar que foi estuprada. Isso causaria
uma grande segurança jurídica. E eu não acredito que essa tenha sido a intenção do legislador ao tipificar o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, gente, é igual esse caso aqui, que ficou famoso ano passado, de uma menina em Minas Gerais, que o Uber deixou ela desacordada, passou um cara, pegou ela e estuprou. Isso aqui foi estupro de vulnerável. Inclusive, o estupro de vulnerável, ele é muito mais grave que o estupro comum. Porque o estupro comum é aquele praticado com violência e grave ameaça. E a pena dele é menor. Como que a gente quer colocar o estupro de vulnerável de duas pessoas que estavam bêbadas, drogadas e tiveram uma relação sexual, isso ser mais grave que um cara que coloca uma arma na cabeça de uma mulher para estuprar? Enfim, essa é a minha opinião. Se vocês têm opiniões diferentes, super respeito, mas acredito que não poderia ser estupro de vulnerável. Então precisaria ser criado um novo crime, um novo tipo penal para poder tipificar esse tipo de situação. E falando moralmente, a minha opinião é que por mais que a mulher seja mais fraca, mereça ser cuidada, a gente não pode colocar responsabilidade em terceiros por atitudes que nós tomamos quando estamos bêbadas, e principalmente quando existe droga no meio. Eu não uso drogas, mas eu uso remédios que têm o mesmo efeito. Então, misturado com bebida, várias vezes tive lapsos de memória de que as pessoas me contaram que eu fiz coisas que eu fiz assim, eu fiz isso? Porque com certeza eu não faria aquilo se eu não estivesse naquele estado. Mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e não colocar a culpa em terceiros. Mas como eu falei, gente, casos e casos. Se eu estava, por exemplo, desacordada, desmaiada, obviamente que ali existe um crime.